Olá, tudo bem? Eu vim aqui a pedidos de uma pessoa ensinar ou ajudá-los nesse jogo aqui de três cartas, tá? Como a gente abre um jogo de três cartas. Hoje eu vou mostrar para vocês três formas de fazer isso, tá? Então vamos lá. A primeira é passado, presente e futuro. A segunda forma, passado, presente, conselho. E a terceira forma é resposta, complemento da resposta e detalhamento da resposta, tá? Então vamos um de cada vez e vamos ver como rola. Primeira coisa, a gente tem que mentalizar muito bem a pergunta e também o qual método a gente vai usar. Isso é muito importante definir para não ficar nenhum tipo de confusão depois, tá? Então a gente vai mentalizar muito bem a pergunta e o método que a gente vai usar. Então vamos supor que a pessoa ela quer conseguir alguma coisa, ela quer perguntar se ela vai conseguir alguma coisa, seja um namorado, seja um emprego, né? Para ficar mais fácil, né, vamos supor que ela está procurando emprego e se ela vai conseguir, tá? Então, usando o primeiro exemplo que eu falei é passado, presente e futuro. Então vamos lá. Eu não tenho uma regra geral, tá? Eu não vejo de ordem cronológica, eu vejo aquilo que me chama atenção primeiro, tá? Então nesse caso, vamos ver que na situação presente, essa pessoa ela tá muito isolada. Ela está se sentindo muito isolada, muito fechada e tudo mais. A carta do passado ela vai mostrar a ação, o que aconteceu para gerar essa situação presente. E depois dessa situação presente a gente tem mais ou menos a perspectiva, né, de futuro de acordo com o que está acontecendo, né? Então, assim, no momento presente ela está isolada, está fechada. O que aconteceu para ela estar isso? Um rompimento. Provavelmente ela perdeu emprego, alguma coisa desse tipo que trouxe a essa situação de isolamento, né? E o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir ainda emprego, né? Para começar, o Ratos é uma carta super negativa. Outra que mostra assim desgaste, cansaço, então ela vai continuar nesse processo ainda por um bom tempo. Eu ainda, eu como gosto de aconselhar também, não adianta a gente falar assim para a pessoa, então, você não vai conseguir pronto, né? Eu vejo tudo isso como uma coisa só. Então, por exemplo, aqui o meu olho já vem para foice e fala e cortando o rato, né? Porque imagina que é um círculo, né? Então a foice vindo aqui depois, falando, então você tem que desencanar disso, sair dessa situação e mudar sua estratégia para poder conseguir um emprego. Então, realmente sair dessa situação de tristeza, de desgaste e tal. Eu acho interessante que aqui a gente tem a torre e o ratos, né? Então, se a pessoa tá fechada, ela tá ainda no esgoto, né? Tá fechada e tá nessa situação bem deprimente, eu diria, né? Triste, bem melancólica tal. Melancólica não, desculpa, mas... Enfim, bem triste, né? Enfim, então seria mais ou menos isso, né? A gente identifica aqui, identifica o que vai acontecer com elas. Ou seja, ela não vai conseguir, vai continuar nessa situação. E aí a gente não precisa deixar a pessoa nesse, você não vai conseguir pronto, né? E aí, o que acontece? A pessoa sai daí, né, ela vem aqui pedir ajuda. Então é isso, sair dessa situação de tristeza, mudar as estratégias mesmo, né? Talvez sair um pouco mais de casa, sair um pouco dessa situação interna principalmente, né? Identificar o que está incomodando ela, o que está deixando ela triste, né? Se realmente foi o rompimento ou, sei lá, se às vezes isso interferiu na autoestima dela, sabe? Às vezes ela tá se sentindo inútil, e aí a gente tem que conversar e investigar, né? Ou então a gente pode pedir outras cartas para poder, enfim, tentar saber um pouco mais sobre isso. Mas é importante a gente descobrir porque, o que está levando essa pessoa a estar nesse lugar aqui triste, né? Nesse lugar isolado, para ela poder, né, entender isso e se reerguer, mudar esse presente dela para mudar o futuro, né? Então, a primeira forma seria essa. A segunda forma é a mesma coisa, só que aqui seria um conselho, né? Que eu gosto de trabalhar com conselhos também. Então, seria exatamente isso, né? O presente e o passado seria o mesmo, só que aí o conselho seria persista. Aqui, quando a gente estipula que esse daqui é a carta do conselho, não tem erro, assim, ela tá falando, essa carta vai ser o conselho. Então, qual é o conselho para ela mudar de situação? Persistir. Então, aí nesse caso, sim, persistir até que uma hora ela vai conseguir, né? Então, olha só que interessante isso. Se a gente muda a nossa forma de colocar o jogo, muda a interpretação das cartas. Por isso que é tão importante a gente estipular bem o o que você vai fazer antes de jogar, né? Para não dar nenhum tipo de problema, tá?
Então, aí a terceira e última, né? Seria a resposta, o que complementa e o que detalha a resposta. Então, a resposta, aqui já ela já diria se a pessoa vai conseguir sim ou não, tá? Então, eu acho ótimo isso, porque ela já não tem dúvida, é sim ou não, né? Aqui no caso é uma carta neutra, então não adianta muito. Mas é interessante porque eu já vejo o conjunto de cartas, eu já diria que tá mais para não, né? Então a gente já identifica isso. É, então, não conseguiria, exatamente, a mesma questão. A pessoa está isolada, né? Tá afastada de tudo. E além de afastada, ela está muito triste, ela está se sentindo desgastada, ela está se sentindo cansada, né? E para realmente sair dessa situação, ela teria que cortar esse desgaste dela, né? O que está desgastando ela, o que está deixando ela tão triste, né? Ela tem que parar com isso, ela tem que interromper esse estado dela para ela poder, né, se reerguer ali. Aí é legal, porque eu já imaginei aqui o rato tomando conta da torre e a foice cortando tudo isso. Aí quando ela corta todo o rato, a torre ela se autorreestrutura, né? Ela volta ela cria sua fortaleza, né? Ela cria força, né? Assim como nós, quando a gente tá doente, a doença ela sai da gente, o nosso corpo parece que ele retoma o lugar, assim, certo, sabe? A gente tem um poder de regeneração muito interessante. Eu sempre lembro quando a gente corta o dedo, sabe? A gente corta o dedo, é engraçado como o corpo sozinho ele se cura, né? Ele vai ali, é engraçado como e o dedo depois fica perfeitinho, né? Nossa, a gente é muito incrível quanto ser humano, eu acho demais. E isso para tudo, assim, se a gente tira o que tá atrapalhando da gente, a gente se reergue, a gente se reestrutura até voltar para nossa neutralidade, né? O problema é que a gente tá muito sufocado pela nossa cultura. E aí se a gente vai desintoxicando essa cultura da gente, a gente vai voltando a ser um ser humano essencial, né, na potência. Bom, pelo menos eu viajei aqui, né? Pelo menos é o que eu penso, assim, que eu tenho ido por esse caminho, na verdade, tá? Então é isso, gente. Foram, olha, 3 formas diferentes de jogar, né? Com essa forma com esse jogo de 3. É isso aí, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pergunta, pode mandar recado aí à vontade e a gente vai trocando informação e a gente vai crescendo todos juntos, tá bom? Muito, muito obrigado por mais esse vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau.